pessoal, tudo bem? Ah, Como vocês devem ter visto nos outros vídeos, o casco do veleiro já ficou pronto e já foi para a água 2 vezes para testes e ajustes. E nesse vídeo eu queria falar para vocês 3 coisas que eu teria feito diferente nesse processo, em ordem de importância. Para quem está chegando agora, o projeto desse veleiro é um projeto gratuito de um projetista polonês chamado Radoslaw Vexo, e é o Tender 3.0, é um barquinho, um veleiro classe Ding de 3 metros de comprimento. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, talvez a menos importante, foi o uso do cedrinho para algumas partes do barco. Tá? Existe uma grande polêmica se o cedrilho ou cedrinho é uma madeira que deve ser usada na construção naval. Não é considerada uma madeira nobre, não é uma madeira de reflorestamento mais barata, e algumas pessoas falam que ela é muito mole, que ela não resiste bem à água. Bom, eu faço alguns móveis para quebrar um galho para mim, desde que sou criança, assim, né? Sei lá, 10, 12 anos. E esse é um móvel que eu fiz, tá? Essa estante de livros aqui e essas pranchas aqui, essas tábuas, são cedrinho, tá? Essa prateleira aqui já vai fazer 10 anos, vocês podem ver que ela tá bem cheia, né? Sempre teve bem cheia. E eu nunca tive problema com a madeira, tá? Ela nunca empenou. Eu fiz a prateleira com essas barras roscadas aqui, e eu ajusto a curvatura da prateleira de acordo com o meu interesse. Essa prateleira sem livro ela é molenga, assim, você não dá nada para ela, mas quando você põe os livros ela fica pesada e fica firme, né? E aí eu ajusto ela, alinho ela para ela ficar bem retinha, girando aqui essas porcas, né? Com uma chave de boca, porque fica duro. E aí ainda eu aplico uma pequena curvatura nela para ela pender para a parede, porque os livros mais pesados que eu tenho são justamente os que estão no topo, umas coleções de livros com volumes maiores, né? Para a estante não cair em cima da gente, matar alguém que vai pegar um livro, eu deixo essa estante um pouquinho curvada no sentido da parede. Bom, isso é mais ou menos aí o que você faz na regulagem de um mastro, né, com os estiles. Acredito eu, porque eu não sou um velejador experiente, mas enfim, você aplica tensão no material. E essa madeira está super bem, tá? Eu já mudei várias vezes. Quando eu mudo, eu solto, as tábuas não estão tortas, não empenaram. Essa estante já pegou sol na minha biblioteca, já choveu, deu goteira, estragou meus livros, mas a estante está aí. Tá? Eu já tive, tenho peças ainda que ficaram aqui no meu quintal, vários anos aqui no tempo, sem verniz, sem tratamento, com peso em cima. Elas ficaram um pouco feias e tal, empenaram um pouquinho aquelas, mas tudo ok, tá? Então, como é uma madeira que eu estou acostumado a trabalhar, e eu não consegui alguém que me fornecesse outras madeiras que talvez fossem melhores para construção naval aqui na minha cidade, eu optei por usar o cedrinho no barco. Tá? O barco tem partes de compensado naval e partes de madeira. Eu optei por usar o cedrinho. Bom, até aí tudo bem. Nas partes mais estruturais funcionou muito bem. Nas partes mais externas, eu achei que ficou devendo um pouco. Por quê? Nos verdugos, né, que são as bordas do barco, e nos pequenos sarrafos que tem embaixo do barco, no fundo, para proteger ele, para deixar o barco mais firme, são cortes em que o cedrinho fica bem fino, né? Aqui ele é uma tábua com espessura de 3 centímetros, né? As medidas são bem menores ali nessas peças. E toda madeira tem uma questão de resistência que depende da parte da árvore que você tirou, depende da parte. A madeira não tem uma padronização como você tem no material sintético, tá? E
várias partes da madeira que eu comprei para o barco não estavam tão resistentes quanto outras partes que eu comprei para o próprio barco. Assim, eu senti na hora de trabalhar a madeira, furando, cortando, algumas partes eram mais duras, outras menos. Acontece que no verdugo não eram partes tão duras e ela solta lascas facilmente, tá? Quando eu vou movimentar o barco, eu bato ali, ela solta lascas. Chegou até mesmo eu amarrando o barco no carrinho, eu usei um cabo bem fininho e puxei muito, né? Eu fiz aquele nó, eu não sei como é que se fala no mundo náutico, mas é o nó, aqui pra gente é o nó de caminhoneiro, nó de carioca, né? Que é um nó que tensiona muito. E ele até chegou a marcar um pouquinho o verdugo ali, tá? Eu achei que é uma madeira um pouco mole para esse fim, nessas configurações e tal. Se eu tivesse tido a oportunidade de escolher uma madeira mais dura e que aceitasse o trabalho por um preço acessível, eu teria optado por essa outra madeira. Eu não sei se eu encontraria isso, né? Mas, enfim, essa é uma coisa que eu teria feito diferente. Não tem nenhum comprometimento estrutural no barco, o barco não vai afundar por causa disso, mas ele vai se desgastar um pouco mais rápido, né? Segundo ponto, colagem das partes do barco, dos bordos com o fundo. É o seguinte, vou pegar alguns livros aqui da minha estante para demonstrar. Quando você vai colar as chapas pelo método Stitch and Glue, que é esse método que a gente usa de prender as placas de compensado com abraçadeiras de nylon principalmente, né? E colar com compósito de resina e serragem, muitas vezes se orienta a colocar pelo lado de dentro aqui um objeto cilíndrico, pode ser uma cavilha de madeira, um tubinho até de PVC, e passar a abraçadeira por ali, para você fazer exatamente isso aqui, ó. Eu não fiz isso, tá? Por inexperiência, eu prendi os bordos mais ou menos assim, tá? Isso cria aqui, ó, nessa parte, uma quina, tá? E não dá muito para tirar essa quina, porque isso aqui já é a placa de compensado, tá? O que aconteceu? Eu não consegui laminar bem o canto. Se vocês verem os outros vídeos do processo da construção, vocês vão ver que eu até fiz uma gambiarra ali com fita adesiva e tal para prender bem o tecido de fibra ali, para ele não formar bolha, mas em alguns pontos formou, não tem jeito. E quando forma bolha, mesmo você lixando, tirando essa fibra que não aderiu bem, não tem como colar outra fibra por cima e consertar isso, tá? Acabou ficando só na resina mesmo esses pontos. Teria ficado muito melhor se eu tivesse colado assim, tá? Esse espacinho aqui de fora, aqui eu teria preenchido com compósito de resina e serragem, que foi o que eu usei. Você pode usar uma carga mineral, enfim, mas eu usei serragem como carga. Teria tapado esse vão ali e aí ficaria mais arredondado, aceitaria melhor o tecido de fibra, tá? Eu não fiz isso por inexperiência. Recomendo que façam porque fica mais resistente. Eu tive um problema na popa do barco, tá? No espelho de popa. Por quê? O espelho de popa, ele é 90 graus, tá? Ele ficou assim mesmo no projeto. Aí o que acontece? Não teve como laminar o cantinho ali. E um pedacinho do tecido do fundo acabou descolando um pouco e entrou água ali. E ainda mais eu deixei, depois que eu pus o barco na água, eu trouxe ele para casa, deixei ele emborcado numa parte onde ele pegou chuva a semana inteira, acabou entrando um pouco de água, estufando, um pouco compensado e tal. Depois eu tive que tampar isso com resina, injetei uma resina ali dentro de onde tinha levantado, parece que está tudo ok. Mas é algo que deveria ter sido evitado. Bom, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, tem a ver com isso. Não economizaria em resina epóxi, tá? Resina epóxi é o material adequado. Eu descobri isso na prática e também com leituras ao longo da construção. Para esse tipo de construção naval que a gente faz,
é o material mais indicado, acessível e tal. Não tem discussão, nenhum material supera. Pontos em que eu acabei economizando resina. Na laminação do fundo, eu nunca tinha laminado com fibra de vidro, acabou ficando uma camada muito fina. Tá? Foi até meio sem querer, porque acabou a resina naquele dia e tal, calculei mal a quantidade que eu ia precisar. E por mais que eu tenha aplicado um pouco depois, ficou fino. E o fundo desse barco, ele trabalha. Tá? Os barcos, normalmente, eles são estruturas um pouco flexíveis, porque você espera que o barco sofra alguma torção e tal. Nesse projeto, ele é um pouquinho mais flexível ainda do que talvez em outros projetos. Tá? E essa placa de compensado, ela se ela deve sofrer alguma dilatação e alguma expansão, e ainda quando você mexe o barco, sobe, ela faz esse movimento. E acabou aqui embaixo descolando, soltando um pouco do tecido de fibra, formando bolhas. Aí eu tive que lixar esse tecido, aplicar um remendo por cima com mais resina, deu retrabalho, o acabamento não ficou tão bom. Tá? O ideal seria eu ter aplicado uma camada bem grossa de resina ali. Teria evitado também, provavelmente, esse incidente que eu tive de levantar um pouquinho do tecido na polpa do barco aí. Outra coisa, eu não apliquei resina em todo o barco por dentro, porque eu acreditei que eu aplicando um bom fundo, um bom primer e uma boa tinta seria suficiente por dentro. Tudo bem, é suficiente, foi. Mas o que acontece? Boas tintas, bons primers são caros e acaba saindo mais caro que a resina. E o desempenho da tinta nunca é tão bom quanto resina. Eu não conheço nenhuma tinta que não risque, tá? A melhor tinta que a gente tem no mercado, que é acessível, é tinta PU para carro. Tá? Tinta PU de boa qualidade. Mas pintura de carro, vocês sabem, risca, né? A resina epóxi não risca. Muito difícil você riscar uma boa camada de resina epóxi, tá? Então, ela vai proteger muito mais o compensado, a madeira do teu barco, do que qualquer tinta que você aplicar. Inclusive os bordos que ficaram meio moles, eu também só invernizei, eu não tratei com resina epóxi. Eu acredito que se eu tivesse tratado com resina epóxi, ele daria mais dureza a essa madeira e evitaria um pouco essa perda de material ali quando eu choco o barco com qualquer coisa. Tá? Então, o que eu recomendo? Aplique bastante resina, compre bastante resina. Eu fui comprando de pouco, calculei mal a quantidade que eu ia precisar, acabei comprando 3 kits de 1,5 kg de resina. Gastei mais com frete e tal. Eu recomendo que você compre até mais que isso, tá? Eu gastei aí, no caso, seriam 3 de resina, mais 1,5 de endurecedor, 4,5 kg. Tá? Ainda tem um pouquinho aí, bem pouquinho sobrou. Colei os remos e tal, ainda sobrou um pouquinho. Mas recomendo até comprar um pouco mais, tá? Porque a resina vai usar muito. Aliás, recomendo comprar bem mais e passar bastante em volta do barco. Compre uns 7 kg de resina a mais no endurecedor logo, que eu acredito que vai ser suficiente. E se sobrar resina, você vai usar para o barco, você pode usar até para consertar alguma coisa na tua casa, porque muita coisa cola com resina, tá? E tem uma qualidade bem superior à maioria das colas também. Então eu recomendo que você aplique uma boa camada de resina no teu barco, e aí você pode se preocupar menos com a tinta, inclusive, gasta menos dinheiro com tinta, o que você gastou com resina você não gasta com tinta. Se você passar menos resina e tentar usar uma tinta melhor, como eu fiz, você vai gastar mais dinheiro com tinta e o resultado não vai ficar tão bom. Beleza? Então, pessoal, esses foram os 3 pontos que eu teria feito diferente. Agora, é necessário dizer, eu nunca fiz um barco, não conheço pessoalmente ninguém que tenha feito um barco. Eu só aprendi pegando material na internet, vídeos, tutoriais, fóruns, ajuda dos amigos do fórum foi fundamental, mas desses poucos pontos em que eu errei, muitos eu acertei, tá? E isso tem me trazido muita satisfação, tanto o processo de construção,
fora alguns perrengues, claro, né? Quanto o uso do barco que eu estou começando a fazer agora. Tá? O barco ainda está sem o mastro, né? Sem a vela e tal, não é um veleiro ainda, estou só remando ele, mas tem sido bem agradável. Então, eu recomendo, se vocês tiverem um pouco de interesse, ainda tiverem dúvida, o processo de construção, principalmente se for um veleiro pequeno e tal, eu super recomendo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tenho mais coisas para falar ainda dessa experiência da construção até agora, mas fica para a próxima. Até lá!